Olá, o meu nome é Thaís Teixeira, sou psicóloga clínica e hoje o tema da minha conversa com você será notas sobre o luto. Vou te mostrar o livro aqui da Chimamanda Ngozi Adichie e ela publicou esse livro, acredito que agora em maio de 2021. Esse livro é fruto do processo de luto que ela está vivendo em decorrência da perda do pai dela em junho do ano passado, né, em junho de 2020, por conta do Covid, né? E acho importante falar o como ela vai descrevendo, como ela consegue colocar em palavras a vivência dessa dor tão dilaceradora que é esse processo de luto, né? E é claro que, como eu disse, né, eu também fiz uma live sobre esse livro no Instagram, né? E o meu arroba lá é o arroba psi Thaís Teixeira. E lá a gente conversou um pouquinho sobre como é importante colocar em palavras, mas claro que ela tem ali eu vou dizer que uma facilidade por ela já ser uma escritora, mas a gente também, dentro dos nossos processos, nas nossas identificações do que a gente vai vivendo, para a gente ir também colocando em palavras, e não precisa ser necessariamente em livro também, é um processo interessante, a gente pode conversar disso em um outro momento, mas que seja também ao falar, tá? Sendo criar um espaço acolhedor para falar. E por que eu falo criar? Se na sua rede de apoio, de alguma maneira, você não se sinta acolhido, acolhida para falar do seu processo de luto, é importante também buscar lugares de acolhidas, redes de apoios de pessoas que talvez por uma identificação, né? Então a gente hoje tem encontrado grupos nas redes sociais, né, de pessoas enlutadas, pessoas que sabem exatamente o que está acontecendo aí dentro, tá? Aí dentro de você, conflitos que você esteja vivendo, pode ser também uma alternativa, tá? Que bom poder já começar aqui falando sobre algumas estratégias, algumas possibilidades e a rede de apoio, a importância da rede de apoio é imprescindível na vivência do processo de luto, assim como também identificar o seu processo, nomear o seu processo de luto. Tá bem? Eu falo aqui do livro e eu coloco também mais uma observação que ela fala do processo de luto dela, tá? Não é um manual. Se porventura, não sei se você já leu o livro, se porventura algo que ela descreva e você fala assim, não, Thaís, eu não vivi isso. Tudo bem, você pode viver de uma maneira diferente, tá? Como eu disse, não é um manual, é a forma de vivência dela, tá? E que você vá identificando e entendendo, vamos dizer assim, o seu manual do seu processo de luto, tá? Que ele não está escrito em lugar nenhum, ele está sendo vivido. Tá? Essa é uma diferenciação do processo de luto ser individual. Eu vou ler um trecho. Na verdade, imagino que se você leu, será importante relembrar para a gente conversar um pouquinho, mas se você não leu, ele fala aqui de um trecho no qual ela descreve o processo de luto dela. E ele não vai trazer spoiler, tá? Sobre o livro, ele não vai. Ele vai. Enfim, um trecho, tá bem? Não vai prejudicar a sua leitura futura, caso você não tenha lido, tá bem? Então, mais uma vez, o livro se chama Notas sobre o Luto, tá? Da Chimamanda Ngozi Adichie. Tá? Vou começar a leitura. O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Por que sinto tanta dor e tanto desconforto nas laterais do corpo? É de tanto chorar, dizem.
Não sabia que a gente chorava com os músculos. A dor não me causa espanto, mas o seu aspecto físico sim. Minha língua insuportavelmente amarga, como se eu tivesse comido algo nojento e esquecido de escovar os dentes. No peito, um peso enorme, horroroso, e de dentro do corpo uma sensação eterna de dissolução. Meu coração me escapa, meu coração de verdade, físico, nada de figurativo aqui. E vira algo separado de mim, batendo depressa demais, no ritmo incompatível com o meu. É um tormento, não apenas do espírito, mas também do corpo, feito de dores e perda de força. Carne, músculos, órgãos, tudo fica comprometido. Nenhuma posição é confortável. Passo semanas com o estômago embrulhado, tenso e contraído de apreensão, com a certeza sempre presente de que alguém mais irá morrer, de que mais coisas irão se perder. Eu vou parar a leitura por aqui, porque aqui ela fala dessa descrição do processo de luto e acho que é suficiente para a gente iniciar a conversa, né? Percebem as palavras com as quais ela vai descrevendo, traz assim, é possível com a leitura dela sentir no corpo também o estômago embrulhando, o nó na garganta, né? Então é de fato uma vivência visceral, tá? Eu começo aqui a falar sobre a importância de colocar em palavras, ainda que por instantes, parece que palavra nenhuma vai conseguir descrever essa vivência. E por que eu cito aqui a importância de colocar em palavras? Porque você começa nesse processo de identificação do que você está sentindo. Algumas pessoas perguntam no consultório, né? Mas será que eu tô ficando louca? É assim mesmo o processo? Exatamente, é assim mesmo o processo. E talvez esse questionamento, se for loucura ou não, pode estar aí relacionado por uma vivência muito diferente, inclusive de outras pessoas, de pessoas que já tiveram outras perdas anteriores. Cada luto é único, né? E com a vivência de cada luto, não se perde só a pessoa, se perde aquele vínculo, se perde que representação que essa pessoa tinha ali para você, que ações práticas também que essa pessoa fazia. Então a gente não fala de uma perda de uma pessoa, a gente fala de diversas perdas, tá? Por isso que essa vivência é vista como única também. E com o tempo, sustentar essa dor em palavras pode ser um apoio, tá? Seja das suas palavras de identificação, seja ao trocar palavras com outras pessoas, tá? Percebe que aqui eu disse sobre suas palavras, pode ser você com você mesma. Se você tem um caderno, se enfim, você tem possibilidade de escrever, ou de pensar sobre, ou de estar em um processo psicoterapêutico, a importância de colocar em palavras vai estar relacionada em dar nome ao que você está sentindo, tá bem? E para entender isso que você está sentindo, isso tudo, porque também não é uma coisa só, são várias coisas e é complexo, sim. Para entender, é importante identificar. Esse é um ponto inicial, tá bem? Nesse processo, tá? E continuando, né, ao falar das palavras, em algum momento você pode ter ouvido aí a tentativa de conforto de pessoas queridas. E por mais que essas pessoas estejam também vivenciando os seus lutos, por mais que elas tenham ali o desejo de querer de fato acolher a sua dor, por vezes, né, até como a Chimamanda traz aqui no trecho que nós lemos, ela traz que às vezes
parece que as palavras soam rasas, né? Tamanha a dor num primeiro momento, né? Num momento importante, as palavras de alguma maneira elas não ali se vinculam a esse sentimento, elas não são talvez ali o suficientes para descrever essa emoção, essa reação a esse fenômeno que é o processo de luto, tá? E com o tempo você vai percebendo que pode ser diferente ou não, mas esteja atenta ao seu processo de luto, tá bem? Importante também trazer quando a Chimamanda fala das descrições físicas do corpo, o como ela traz, por exemplo, a dor, né? Onde que fica a dor de uma pessoa enlutada, fisicamente falando, né? Ela pode estar na cabeça, ela pode estar aqui na região do colo, do peito, do coração, ela está no corpo inteiro. Como que vai sendo essa descrição dessa dor? Sabe aquela dor que ela é fininha e que ela não deixa esquecer que ela está ali? Né? Ou uma dor pulsante que está a todo momento te lembrando a cada vez que ela pulsa, né? Chega a faltar o ar. Como que é a dor? Parece que ela vem ali como uma pontada bem forte. Como que vai sendo essa dor? E aí, mais uma vez, a gente fala sobre identificação, né? Como é que você vai vivendo, como que o seu corpo vai reagindo a essa vivência, tá bem? Eu falei um pouquinho sobre essa diferenciação entre corpo e mente, feita por Descartes, para ser didático, mas na verdade tudo acontece ao mesmo tempo, tá? E é assim que a gente vive, ao mesmo tempo, tá? Então por isso a gente vai entendendo essas reações entre as emoções e o como o corpo vai reagindo a essas emoções. Ela também fala no trecho que nós lemos sobre um cansaço, né? E por vezes você pode sentir um cansaço progressivo, tá bom? Esse cansaço pode estar relacionado aí, num primeiro momento, a toda uma reorganização mental de como que está sendo esse mundo novo sem a pessoa que você ama, né? Então, o mundo fica diferente, você fica diferente também, você perde algo de você, você perde parte de você junto com essa pessoa, tá? Então, é necessário até para essa reorganização da sua vida, tá? Enfim, do seu corpo também, para ele fazer uma homeostase. Depois dessa grande mudança, pode ser necessária aí uma reorganização de como o seu cérebro, suas emoções vão lidar com todas essas questões. E esse cansaço mental, né, pode se estender para o corpo, tá? Então, sentir aí dores, como nós já falamos, mas também vontade de fazer nada, apatia, assim, falta de vontade de conversar com outras pessoas, né? Muitas pessoas ouvem a seguinte sugestão, né? Ai, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos comigo ali, ou então vamos ver algo diferente, você precisa disso. E não, né? E muitas vezes o que você quer é de fato ficar deitado ali um pouquinho em silêncio, tá? É claro que essas sugestões são feitas assim, podem ser feitas com a melhor das intenções, sabe? Eu gosto sempre de pensar assim, a gente sempre gosta de pensar assim, né? Que essas são boas intenções dentro dessas sugestões. Mas o que outra pessoa vê, né? O que ela entende que talvez seja importante pra gente, talvez a gente não veja. E como é importante a gente separar, né? O que é do outro e do que é nosso, o que nós sentimos, o que nós precisamos. E se nesse momento seja importante ficar um pouquinho
parado, né? Até como eu estava falando, de identificar essa dor e, de fato, inclusive sentir, né? E sentir ali o que está acontecendo, quais são essas reações, tá bom? Junto com o cansaço, que pode ser que ele inicie mentalmente, mas que ele vá ali se desdobrando para cansaços no corpo, pode ter ali também uma alteração do sono, tá? E associado a esse cansaço, tanto uma pessoa que queira dormir bastante, ou uma pessoa que tem aí dificuldade para dormir, então ela pode ter dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono, né? Então aquela pessoa que tem um sono fragmentado, né? Ou a pessoa que tem um sono que não revigora ali as energias para o dia seguinte. Tanto a pessoa que dorme pouco, como a pessoa que tem sono demais, ela não se sente ali revigorada para o dia seguinte, tá? Por quê? Porque são tempos ali que não são os ideais para a necessidade do corpo, tá? E a gente vai ficar atento sobre como essa reorganização do sono também vai se dar junto com o processo de luto, tá? Muitas vezes há essa desorganização, tá? Há essa alteração do seu processo de sono e com o tempo ele pode voltar aí a se reorganizar, tá? Então pode acontecer, as alterações de sono é muito comum que aconteça, tá? Mas com o tempo ela volta a se reorganizar, tá bem? Se você está tendo dificuldades em retomar suas atividades, se você está tendo dificuldades aí, enfim, de alguns meses e você vai fazendo a avaliação do que você entende de dificuldade, tá bom? Para a retomada do sono, para a retomada das suas atividades, procure um psiquiatra, tá? Que possa ele te ajudar nessa reorganização, inicialmente nesse processo de luto, tá bem? A questão da medicalização, eu não vou entrar muito em pormenores, mas como é importante, né? Vou fazer aqui um parêntese. Como é importante que a vivência do processo de luto, na maioria dos casos, sejam feitas ali com a reorganização do corpo, o próprio corpo se reorganizar. No primeiro momento, pode ser sim que você não durma muito bem, mas com o tempo o corpo vai se reorganizando, assim como as atividades, assim como, por exemplo, as tarefas dentro da sua casa, assim como as suas relações com outras pessoas, tá bem? E para a gente estar atento, tá? Para que não haja medicalização em demasiado durante o processo de luto, porque isso, inclusive, atrapalha o processo de luto. Tá? Porque essas medicações trazem alterações no corpo, né, em como você está reagindo, que podem dificultar a forma com a qual você está lidando com o seu processo de luto, tá bom? Então, é importante a gente ser crítico nesse grande parênteses que eu fiz, tá? Bom, falando ainda sobre reações no corpo, a Chimamanda também fala sobre alguns órgãos específicos, né? Então, ela traz o estômago, e acho importante dizer também algumas alterações que podem acontecer, né, nesse viés, tanto relacionada à perda de apetite ou ao excesso de apetite que pode acontecer com as pessoas enlutadas e com as pessoas em sofrimento emocional, de uma maneira geral, tá? Que eu vou falar especificamente do luto. Por quê? Porque o excesso de alimento ou a falta do alimento podem trazer alterações ali nas vitaminas, nos componentes que você absorve no seu corpo. Isso pode estar relacionado a outras questões, como anemia, como perda de peso ou ganho de peso também,
tá bom? Inclusive, nessa reorganização do seu processo de luto, o seu corpo receber alimentos que ele não está acostumado, ou então a quantidade de alimentos que ele não está acostumado também, ele vai ser mais uma mudança para esse processo de luto, essa reorganização do processo de luto. Percebe como seria mais uma coisa ali que demande a atenção. Por isso a importância de estar atento a como você se alimentava antes da sua perda, como que está agora, tá? Seja ela em excesso ou seja ela em falta. Por quê? Porque também está relacionada à imunidade, tá? Se você está em uma situação em que você come menos e você absorve menos vitamina também, a gente pode entender que há ali uma diminuição da sua imunidade, inclusive pode te deixar propenso a outras questões, né? Então, uma fragilidade maior em processos inflamatórios, por exemplo, tá bom? Em outras questões respiratórias, tá bom? Então, é importante estarmos atentos. Eu vou fazer aqui um comentário sobre uma sensação que a gente tem aqui no nó na garganta, né? E o nó na garganta, ele, por muitas vezes, ele é uma descrição emocional. Nossa, eu senti ali um nó na garganta, mas ele também é uma descrição de algo que nós sentimos fisiologicamente, né? E esse nó na garganta, muito possivelmente está relacionado à não ingestão de alimentos. Eu não vou comer porque eu estou sentindo um nó na garganta, tá? E o quanto isso também vai estar relacionado à alteração do seu peso, à diminuição de vitamina, ingestão, proteínas, enfim, fibras que você esteja acostumado, tá? E também podendo trazer aí outras questões, outras fragilidades para o seu organismo, tá? Então também esteja atento em relação a isso. No final da leitura da Dish, ela fala sobre essa sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, né? Isso é estado de alerta. E esse estado de alerta, inclusive, ele vai estar relacionado ao sono, né? Muito provavelmente as pessoas em estado de alerta têm dificuldade de dormir, porque têm medo de que vá acontecer qualquer situação novamente, medo de serem notificadas, né, de receber uma mensagem e o coração acelerar, porque de fato a vivência do luto é uma situação tão devastadora na vida da pessoa que de fato muitas vezes não é esperado, e se é esperado, muitas vezes você não quer que a pessoa. Ninguém quer perder alguém querido, né? Então é diferente, né? Essa questão do ser esperado e aceitar esse processo de luto. Ele demora um tempo, ele leva um tempo. E esse tempo, ele é individual, tá? Você vai fazer a avaliação de qual que vai ser o seu tempo, qual que vai ser o tempo da sua retomada, tá bem? E é importante estar atento aí a essas delimitações que algumas vezes são impostas. Fiz aqui mais um adendo, mas eu estava falando sobre o processo de medo, tá? E o medo, ele vai estar relacionado a essa não vivência. Eu não quero ter uma notícia dessa novamente, de tão devastadora. Por isso, o medo, ele é um estado de alerta para qualquer possibilidade de risco que venha a acontecer. E lidar com a morte de uma outra pessoa é também lidar com a possibilidade da nossa finitude, né? A gente se defronta com a nossa finitude e também com a finitude de outras pessoas que a gente ama. A morte é a única certeza que nós temos. Sim, em contextos gerais, essa frase, ela tem um sentido. Mas dentro de uma vivência dentro de uma vivência de morte e de luto, essa frase, ela pode desencadear muito medo, ela pode desencadear muito mais sofrimento além do que já está, tá? Então a gente vai fazendo essa separação, mas nós chamamos atenção aqui a essa aproximação da finitude humana,
tá? E o quanto no contexto de vivência de luto, ela é de fato muito assustadora, tá? Eu fiz essas considerações em relação a esse trecho aqui que nós lemos hoje. Mas são algumas características que a Disha identificou no processo de luto dela e que, mais uma vez, se você não identifica no seu processo, tudo bem, é o seu processo, tá? São características diferentes. Se você quiser escrever o que você sente, diferenças que você identificou, esteja à vontade para escrever, tá bem? Aqui a gente costuma falar curta o vídeo e me siga aqui no canal do Instagram. Quanto mais você curtir, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, que ele pode ajudar outras pessoas também, tá bom? E não esqueça de compartilhar com alguém que esteja vivendo um processo de luto, alguém que saber um pouquinho, inclusive dessa leitura, pode ajudar a essa pessoa a entender o que ela esteja passando, tá bem? Então, nossa conversa fica por aqui hoje, mas ela não termina aqui nos comentários, tá bem? Muito obrigada por estar comigo até o momento. Até a próxima.